Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos ao palco do Luca Online. Durante o mês de novembro temos estado a fazer um ciclo de programação dedicado ao dinheiro. Neste ciclo temos espetáculos, oficinas de literacia financeira, curtas-metragens, uma exposição e um mercadinho aqui no Entrepiso do Luca e 3 mini-conferências emitidas online. Claro que para fazer um ciclo como este precisamos de procurar parceiros, amigos e diferentes entidades e instituições que com o seu conhecimento específico contribuíssem para que estas ideias sobre o dinheiro chegassem até vocês da melhor forma e, sobretudo, da forma mais completa possível. Por isso, o Luca, que pertence à EGEAC, e o Museu do Dinheiro, que pertence ao Banco de Portugal, juntaram-se para organizar 3 mini-conferências sobre questões que achamos que podiam ser muito úteis para vocês quando estamos a falar de dinheiro, como por exemplo, quem é que decide o valor das coisas, ou como é que se faz mais dinheiro, ou ainda, e por último, o que é a criptomoeda. Hoje, com a Margarida Sampaio, que é mediadora no Museu do Dinheiro, vamos tentar perceber exatamente o que é a criptomoeda. Muito obrigada a toda a equipa do Museu do Dinheiro por se terem juntado esta ideia e por terem estado connosco desta forma tão generosa e querida a falar sobre coisas que nós não sabemos porque trabalhamos num teatro, mas que vocês sabem imenso porque trabalham no Museu do Dinheiro. Obrigada e até já. Olá, boa tarde a todos. Eu chamo Margarida, como a Susana me apresentou, e hoje estou aqui convosco para tentar então desvendar um bocadinho do que é isto do enigma que ainda são as criptomoedas. E espero conseguir que no final, não sei se já todos estão a ver a minha apresentação, ok? E o tema então da nossa conversa de hoje é o que é isto da criptomoeda, que se calhar o nome também nos pode dizer que é qualquer coisa que pode parecer escondida ou oculta, mas nós vamos tentar perceber ao longo daqui da nossa conversa se efetivamente é assim escondida ou oculta ou não, ou até se podemos considerar isto verdadeiramente uma moeda ou será outra coisa. Mas primeiro de tudo, a pergunta que eu gostava de lançar é, afinal, o que é o dinheiro? E a semana passada, com a Daniela, em que tivemos a ver diferentes formas de dinheiro e como o dinheiro se foi transformando ao longo do tempo, consoante a zona geográfica e com a tecnologia que existia, significa que na prática dinheiro pode ser tudo o que o homem, o que nós quisermos que seja, desde que sirva para trocar, se me permita fazer uma poupança, uma reserva de valor e também me sirva como uma forma de medida ou unidade de conta, ou seja, eu saber quanto é que posso, com um X valor, por exemplo, um euro, o que é que eu consigo comprar com isso? Mas também é importante ser transportável, durável, divisível, socialmente aceite e ter um valor estável. E vamos ver se na realidade esta forma de valor digital, que é a criptomoeda ou criptoativo, cumpre todas estas funções. O que é que está a mudar? Ainda antes de começarmos a partir a pedra das criptomoedas, o que é que está a mudar? Na realidade, a pandemia, não é? Toda a situação que nós vivemos nos últimos anos ainda fez com que as pessoas mais depressa passassem a pagar com o cartão multibanco, com o MBWay, com os códigos QR. Portanto, na prática, nós já quase que não andamos com moedas e notas na carteira e são tudo pagamentos eletrónicos, né? As pessoas continuam a levantar dinheiro, mas vão menos vezes ao multibanco e de cada vez levantam um valor mais alto. E começando então agora a falar um bocadinho do que é a criptomoeda costuma-se definir como uma representação digital de valor, porque é algo que não existe fisicamente, só existe num registro digital num computador ou em vários computadores, como nós vamos ver mais à frente. E na realidade, para este sistema funcionar, tem de ser verificado, mas ao contrário, por exemplo, do euro, que é sempre verificado e validado pelo Banco Central Europeu, por exemplo. No caso da criptomoeda, não. É o que se chama um sistema descentralizado, porque na realidade não há uma entidade que verifique tudo, ou que valide, ou que garanta essa forma de dinheiro. E no caso da criptomoeda, são várias pessoas numa rede que se costuma chamar blockchain.
que também já vamos ver mais à frente o que é que esta palavra quer dizer, não é? Porque muitas palavras são estrangeiras, não são portuguesas, são inglesas. Mas ainda antes disso, gostava de desvendar um bocadinho qual é que é a origem da palavra cripto, não é? Porque logo o nome diz-nos que é qualquer coisa escondida, oculto, secreto, e na realidade é isso mesmo que quer dizer. Não é fácil para todas as pessoas poderem perceber logo à partida o que é que isto quer dizer, porque na origem está a palavra cripto, que vem do grego. E o que é isto da criptografia? Na realidade é uma forma de escrevermos por código. E só quando nós sabemos uma chave ou aquilo que nos permite descodificar esse código é que nós conseguimos perceber. No caso da criptomoeda, só com computadores muito potentes é que nós conseguimos decifrar estas fórmulas que estão por trás da origem da criptomoeda. E só para vos explicar de uma forma muito rápida, significaria que, por exemplo, se eu alterasse as letras no alfabeto e de repente quisesse escrever o meu nome de uma forma criptográfica, que só algumas pessoas que soubessem este código deste alfabeto soubessem interpretar, é que iriam conseguir saber que era o meu nome que estava escrito aqui. Portanto, se eu quisesse utilizar este alfabeto diferente para escrever Margarida, o meu nome surgiria assim. Nem eu consigo pronunciar isto. Mas aí vou de Flobavo, não sei se é bem assim. Se calhar nem toda a gente conseguiria chegar lá, não é? Mas isto é uma forma muito simples de explicar o que é a criptografia, porque hoje em dia, no caso da criptomoeda, são puzzles matemáticos muito complexos. Como eu estava a dizer, só com computadores não é capaz um ser humano de decifrar estes códigos que estão por detrás. Mas e, afinal, quantas criptomoedas existem? Milhares. Nós até, se calhar, só costumamos ouvir falar de mais de uma ou de outra, e hoje eu escolhi em particular falar de uma especificamente que é considerada o pai das criptomoedas. E qual é que é essa? É então a Bitcoin, que se calhar quase todos já ouviram falar seguramente, e que nem sempre pelos melhores motivos, é verdade. Mais recentemente até não é pelos melhores motivos, e já vamos perceber um bocadinho mais à frente. Então a Bitcoin é a primeira criptomoeda do mundo, foi criada em 2008 e na realidade não se sabe bem quem é que a inventou. Costuma-se atribuir a Satoshi Nakamoto, portanto o nome até nos parece dizer que pode ser japonês, mas na realidade não sabemos, porque Satoshi Nakamoto é um pseudónimo, é como se fosse uma personagem fictícia para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Por isso, na realidade, não se sabe quem é que criou isto originalmente. Saltando aqui um bocadinho à frente, será que existe um número limite de bitcoins? Ou é, por exemplo, como o euro, em que nós podemos imprimir notas e moedas tantas quanto o Banco Central Europeu definir que é necessário imprimir? Na realidade, não. No caso da Bitcoin, existe um limite que foi definido logo à partida quando ela foi criada, que é só vão existir 21 milhões de Bitcoins. E porquê que eu digo que só vão existir? Porque na realidade ainda não existem. Para terem uma ideia, em meados de 2019, se não me falha a memória, já existiam cerca de 18 milhões de bitcoins que tinham sido mineradas. E também já vamos perceber um bocadinho mais à frente o que é isto de minerar. Porque há aqui umas palavras que às vezes nós até pensamos, associamos a outra coisa e que agora com as criptomoedas são usadas para explicar de outra maneira. E o fato destas bitcoins serem raras, quase como se fosse o ouro digital. Ela é rara, é escassa e por isso é que às vezes vale muito. E já vamos também perceber porque é que às vezes vale muito e outras vezes vale menos. Tal como, por exemplo, um euro, que eu posso dividir em 100 cêntimos, também posso dividir uma Bitcoin. Portanto, isso é unidade. Eu não sou obrigada, por exemplo, se eu quisesse comprar Bitcoins, eu não era obrigada a comprar uma unidade inteira. Eu poderia apenas comprar um Satoshi, porque uma Bitcoin pode-se dividir em 100 milhões, neste caso, de Satoshis. E este nome é uma homenagem a Satoshi Nakamoto, portanto, ao criador, ao suposto criador.
E voltando a um termo que nós já falámos aqui, mas que se calhar não conhecemos assim muito, afinal o que é isto da blockchain? Que se eu traduzisse para português seria uma cadeia de blocos, elos em cadeia, digamos assim. E na realidade não passa de um sistema informático muito complexo, é verdade, que é gerido, como eu já disse no início, por todas as pessoas que fazem parte desta cadeia de blocos. E é nesta cadeia que todas as operações, seja de compra, venda, de qualquer transação que eu faça com uma Bitcoin, ela vai ficar registada na blockchain. E é este sistema que, na prática, permite garantir que, por exemplo, não há uma duplicação de bitcoins, que não com a mesma Bitcoin eu não faço 2 pagamentos. Portanto, é um sistema de uma comunidade que valida todas as operações e transações. E como eu já referi, são fórmulas matemáticas, puzzles matemáticos, criptográficos que fazem tudo isto acontecer. E há bocadinho falámos disto do que é minerar, e à partida, quando pensamos em minerar, pensamos, então, mas isso não é o que acontece numa mina, por exemplo, de ouro? Certo, é o que acontece, por exemplo, numa mina de ouro, eu estou a minerar um metal, só que aí há uma diferença, é que numa mina eu se calhar trabalho com uma picareta e com a força do homem ou até com máquinas. No caso da blockchain, na prática são computadores muito potentes e muita energia. E o que é isto dos blocos? É, na prática, como parte da blockchain, fazem parte os blogs, que é quase como se fossem também livros de registro, ou uma folha, na realidade, um livro de registro, porque uma blockchain é quase como um livro de registro, onde nós vamos escrevendo, entrou este dinheiro, saiu este dinheiro, gastei aqui, ou não gastei, ou poupei, por exemplo, só que em vez de escrevermos à mão, é tudo num sistema informático. Essa é que é a grande diferença, não há papel propriamente dito. E o bloco, na realidade, é cada vez que há uma nova transação, cada vez que eu faço, que vendo ou compro Bitcoin ou simplesmente compro qualquer coisa, porque sim, já é possível comprar coisas com as Bitcoins, e já vamos ver isso mais à frente também, tudo isto fica inscrito e é um bloco. E cada bloco é adicionado de X em X tempo a esta cadeia então de blocos que é a blockchain. Não sei se fica mais fácil se pensarmos, por exemplo, que a blockchain é quase como se fosse um grande comboio que está em circulação e que nunca para, é 24/24 horas pelo mundo inteiro. E cada vez que há um novo bloco, há uma nova carruagem que é adicionada ao comboio que já está a circular pelo mundo inteiro. Qualquer pessoa pode minerar? Teoricamente sim, mas na realidade se calhar não temos todos computadores muito potentes, nem muita energia para gastar, porque isto também custa dinheiro, não é? Produzir, minerar bitcoins também custa dinheiro. E é verdade que as pessoas que o fazem também podem ganhar alguma coisa com isso, mas implica grandes máquinas. Se calhar uma das perguntas que mais pensamos é: e será que eu posso comprar bitcoins? Na prática, sim, toda a gente pode comprar bitcoins, mas não é se calhar num banco, apesar de já haver bancos comerciais que comercializam, vendem bitcoins, não são muitos, mas já há alguns. Mas principalmente onde é que nós podemos então comprar bitcoins se quisermos? Podemos comprar, por exemplo, em sites especializados, que eu não vou recomendar nenhum, até porque este tipo de investimento é considerado de risco e não é garantido pelo Banco Central Europeu nem por nenhuma instituição bancária. Mas também já existem, em alguns pontos, por exemplo até em Portugal, caixas multibanco, eu estou a dizer multibanco porque faz lembrar, mas não tem as mesmas funções, onde eu também posso comprar bitcoins. Portanto, eu vou lá com o meu cartão, ponho e posso comprar. Se calhar o valor é que não é acessível a todas as pessoas. Pelo menos uma unidade, uma bitcoin, não é? Não estou a falar de um satoshi. E quanto é que custa uma bitcoin? Na realidade, eu não vos consigo dizer com toda a certeza, neste preciso momento, quanto é que ela custa. Porque, tal como o ouro, que varia todos os dias o seu valor, não é? Ora é mais alto, ora é mais baixo, consoante há mais procura. Se há mais pessoas a quererem comprar ouro, por exemplo, ele vai aumentar de preço, porque ele é escasso e há muitas pessoas à procura, significa que
é mais apetecível, vai valer mais. Se não houver tantas pessoas à procura, o preço vai baixar. E falámos disto na primeira sessão, que tinha a ver com a lei da oferta e da procura. Portanto, na prática, eu não vos, como estava a dizer, não vos consigo dizer quanto é que vale neste preciso momento, mas vai variando. E há momentos em que as pessoas estão mais à procura, vale mais, e outras vale menos, e também tem a ver com outra coisa, que é a confiança que as pessoas têm nesta forma de valor digital. Eu comprei bitcoins, e agora, como é que eu as guardo? Numa carteira? Na realidade, sim, mas não é a carteira que tens aí no bolso das calças, de certeza, ou no bolso da mochila, onde guardas as moedas, as notas que te dão, ou, por exemplo, no caso dos pais, onde põem os cartões que utilizam para fazer pagamentos. Aqui é uma carteira diferente, é uma carteira virtual. E, na realidade, o que nós não vamos receber, moedas, porque elas não são físicas, são todas digitais. Vamos receber, são chaves, uma pública e outra privada, que nos vão permitir, então, poder receber e pagar com as bitcoins. Na prática, uma chave pública é como se nós tivéssemos uma conta pública numa rede social, em que toda a gente consegue ver a nossa conta, ou seja, dentro da blockchain, toda a gente consegue saber o que é que eu tenho, ok? E consegue-me enviar, por exemplo, mensagens, como por exemplo no Instagram, eu posso enviar mensagens para qualquer pessoa. Mas na realidade, se eu quiser enviar uma mensagem a outra pessoa, só com a chave privada, só com esse código. Não é? E agora, se eu tiver um acidente e perder as chaves, olha, azar. Porque ao contrário do cartão multibanco, por exemplo, em que nós temos sempre alguma forma de contactar o banco e recuperar os nossos dados e até pedir uma segunda emissão do cartão, no caso das bitcoins, não. Se perdestes as chaves, perdeste literalmente todo o teu dinheiro. É por isso que também é um risco. E posso comprar coisas com as bitcoins ou com as criptomoedas? Podes. Já podemos comprar coisas com criptomoedas. Coisas como, por exemplo, ir a um restaurante. Já há restaurantes que aceitam serem pagos em criptomoedas. Posso pagar uma viagem. Posso comprar uma casa. Portanto, tudo depende se nós encontrarmos alguém que esteja disponível para receber aquilo que eu tenho para oferecer, neste caso criptomoedas, e que em troca queira dar-me, vender-me aquilo que eu procuro. Mas ainda não é um meio universal de pagamento, que é uma coisa que, por exemplo, o euro é dentro da zona da moeda única. Dentro da zona euro, todas as pessoas que têm euros podem pagar em euros. No caso da criptomoeda, isso não acontece. As criptomoedas são sustentáveis, estivemos aqui a falar de que gastam muita energia e, portanto, na realidade há muitos alertas que nos dizem que se calhar as criptomoedas não é uma forma de valor, dinheiro, uma moeda digital sustentável. Porque imaginem lá, estes milhões de computadores a trabalhar no mundo inteiro, 24 sobre 24 horas, portanto nunca dormem, gastam muita energia. Claro que também me podem perguntar, então mas produzir notas e moedas não gasta energia? Sim, claro que sim. Não vos consigo dizer qual é que gasta mais ou qual é que gasta menos, mas se nós estamos preocupados com o clima e queremos utilizar uma nova forma de dinheiro, temos de estar preocupados como é que vamos sustentar esta nova forma de valor. Estivemos até agora a falar do que é a criptomoeda, como é que eu posso comprar, como é que ela funciona, e se posso comprar coisas com ela, mas na realidade, se eu comecei por dizer que ela não é uma forma de valor, uma moeda que seja regulada, como por exemplo o euro, que é regulado pelo Banco Central Europeu, afinal o que é que o Banco Central Europeu nos diz sobre as criptomoedas? Quais é que são as principais diferenças entre uma moeda de um banco central e um criptoativo? E na realidade, para um banco central, neste caso o Banco Central Europeu, não é correto dizermos criptomoeda, porque não tem as mesmas funções de uma moeda. Por isso,
é considerado um criptoativo, um investimento. Criptomoeda ou criptoativo. Como já estava ainda agora a dizer, não são moedas, são ativos. Até porque não desempenham 3 das funções principais que uma moeda deve ter, que é servir de meio de troca, fiável, ou seja, eu saber que como eu comecei por dizer no início, eu com 1 euro consigo à partida comprar 1 quilo de laranjas, por exemplo, que é uma reserva de valor estável e segura, ou seja, se eu fizer uma poupança, eu sei que se tudo correr bem, daqui a 20 anos tenho um X valor que posso prever, mais ou menos. No caso da criptomoeda, do criptoativo, se calhar não é bem assim, porque tem valores muito diferentes. Uma palavra que se costuma utilizar é voláteis. E não serve como unidade de conta. Como eu também já estava a dizer ainda agora, é a tal história, não me permite contar 1, 2, 3, de uma forma segura, o que é que eu consigo utilizar. E se calhar uma das coisas mais importantes, ou muito importantes para muitas pessoas, é que esta forma de valor não é garantida. Por exemplo, no caso do português, existe uma coisa que se chama o Fundo de Garantia de Depósitos, que, por exemplo, se nós depositarmos num banco até 100 mil euros por titular, esse valor está garantido, portanto nós nunca o vamos perder. Okay? Claro que se for um valor superior, já não é garantido, mas pelo menos até 100 mil euros esse valor é garantido. E no caso das criptomoedas, dos criptoativos, veem como eu ainda também estou criptomoeda, criptoativo, na realidade nada disso é garantido, portanto é literalmente quase como uma aposta num jogo. Nós vamos arriscar, vamos apostar e podemos ganhar ou perder. Só que para quem tem poucas poupanças, não tem muito dinheiro, se calhar o risco de perder tudo é um bocadinho arriscado. Quais é que são outras das 3 diferenças principais? Ainda agora estava a dizer, por exemplo, no caso da zona euro, ou seja, dos países que utilizam a moeda única, todas as pessoas podem pagar em euros, seja através do cartão, seja através de uma aplicação ou com as notas e moedas fisicamente. No caso das criptomoedas, dos criptoativos, na realidade isso não acontece. Temos de ir à procura especificamente de pessoas que aceitem receber esta forma de valor. Logo, não é uma forma inclusível ou acessível de dinheiro. Como voltando ainda atrás, não é uma forma de preservar riqueza ou poupança, porque se é variável e é flutuante, volátil, então não é seguro. Não é? Eu não sei quanto dinheiro, vou pôr a minha poupança em criptoativos. Ora, eu não sei se elas daqui a 10 anos vão valer o mesmo que valem agora ou não vão valer nada, porque também há esse risco. Isto é uma nova forma de valor digital que ainda se está a perceber como é que funciona e, portanto, na realidade não há certezas nenhumas. E, por exemplo, as formas mais tradicionais de dinheiro, que são garantidas por governos, por bancos centrais, já existem há muito mais tempo e, portanto, têm mais garantias. E como os preços podem variar muito, vamos imaginar que eu vou comprar uma casa e ofereço em troca um X número de criptomoedas. Ora, se de um dia para o outro elas valem muito menos, significa que a pessoa que recebeu, de repente, perdeu tudo o que tinha, ok? Ou passou a ter um valor muito mais baixo, o que também não é justo. Quais é que são alguns dos riscos? É perdermos tudo, okay? Exatamente por todos os motivos que nós já falámos aqui. É uma forma de investimento, não o Banco Central Europeu considera como uma forma de investimento especulativo, porque na realidade há muitas pessoas que hoje em dia compram esta forma de ativos financeiros digitais, apostando que ela vai subir. E depois a seguir vem o outro que aposta que ela ainda vai subir mais. E depois a seguir vem o outro que aposta que ainda vai subir mais. E é o que se costuma às vezes chamar um esquema piramidal, não é? Só que às vezes o problema nestes esquemas é que são como uma bolha, é que rebentam. De repente ficamos sem nada. Pode ser pirateado. Tudo o que acontece num computador, na realidade pode ser pirateado, não é apenas os criptoativos, mas é um dos riscos dos criptoativos. E muitas vezes o que mais facilmente é pirateado até são as carteiras. Portanto, muitas vezes as carteiras são digitais,
os dados da chave pública e da chave privada ficam em sites, por exemplo, que guardam as carteiras, e se eles são pirateados, alguém tem acesso ao nosso dinheiro e pode-nos tirar tudo o que nós lá temos. E depois há uma coisa que também é importante, que é energia, não é? Sem energia, nenhum computador funciona, tal como os criptoativos. Por isso é que, na realidade, nós continuarmos a utilizar notas e moedas é muito importante, porque se por algum motivo não tivermos energia, continuamos a ter essa forma de dinheiro alternativa. Mas não só. Pensem lá, vocês acham que, por exemplo, os nossos avós, que são pessoas mais velhas, se calhar há uns avós já assim muito tecnologicamente muito avançados, porque há. Mas às vezes nem todos são tecnologicamente já todos despachados a usar o MBWay, o cartão multibanco e todas essas formas de dinheiro diferentes, de pagamento. Portanto, na realidade, se eu não quiser usar o meu telemóvel, e até pode parecer mais estranho, se eu não quiser ter uma conta no banco, eu posso continuar a usar dinheiro em forma de moedas e notas. Na realidade, eu quase que nem preciso de saber ler e escrever para poder usar notas e moedas. Por isso é uma forma de dinheiro muito mais inclusiva do que estas formas digitais de valor, que já implica alguma literacia. Não é? E já ouviste falar do euro digital? É porque esta é uma das respostas do Banco Central Europeu a estas novas formas de valor que estão a ser criadas. Porque, como já vimos, existe a Bitcoin, é o pai, é a mais conhecida, mas existem milhares. E o Banco Central Europeu, na realidade, quer desenvolver o euro digital. E para isso foi criado um grupo de trabalho que começou a estudar como é que isto pode ser possível, como é que podemos utilizar a blockchain, tudo a favor do euro. E que será uma moeda digital que terá todas as mesmas garantias que tem já as formas que nós utilizamos hoje em dia. As notas, as moedas, os pagamentos digitais, tudo nós fazemos com o euro. Uma das principais diferenças, e se calhar a principal, é a confiança, é que esta forma de dinheiro do euro digital será garantida por uma instituição, por um banco central. Não sei se têm dúvidas, perguntas, curiosidades que queiram saber. Se há algum mito que eu não tenha falado e que gostassem de saber, agora passo a palavra. Se calhar convido-vos a escrever no chat se tiverem alguma pergunta. E já aqui temos 2 perguntas. Ok, podemos criar a nossa própria criptomoeda. Atualmente, quantos euros são necessários para comprar uma criptomoeda? Então, se podemos criar a nossa criptomoeda, teoricamente, sim, desde que tenhamos os meios tecnológicos e conhecimentos tecnológicos e informáticos que nos permitam fazê-lo. Não é? Mas, como também procurei mostrar ao longo da nossa conversa, se calhar não é bem acessível a toda a gente, porque, como eu disse, envolve puzzles matemáticos, criptográficos, que só com computadores muito potentes é que é possível fazê-lo. Voltando à questão ainda outra, de atualmente quantos euros são necessários para comprar uma criptomoeda, tudo depende da criptomoeda de que estamos a falar. Todos têm valores diferentes e, como eu referi, todos têm valores diferentes todos os dias. Portanto, na realidade, eu não vos consigo dizer com toda a certeza X ou Y para esta ou para aquela criptomoeda. Mas se procurarem online, de certeza que facilmente conseguem encontrar essa informação. Outra pergunta que temos aqui da Elizabeth Faria é: investir em ações também tem riscos? Porque é que os bancos aceitam isso, mas não as criptomoedas? Sim, é verdade, investir em ações também tem riscos, mas qualquer investimento tem sempre um risco associado, pois tudo depende se nós estamos dispostos ou não a correr esse risco. Mas vamos pensar assim, as criptomoedas, na realidade, já são aceitas em alguns países, já há países que têm a sua própria criptomoeda, como por exemplo a China, as Bahamas e a Nigéria. O que não significa que um dia o Banco Central Europeu, como eu referi, não venha a criar a sua própria moeda também. Mas é a sua moeda, não é a moeda de outros, que essa é a diferença. Além de que isto ainda são formas muito recentes de valor e, como tal,
o Banco Central Europeu ainda está a perceber de que forma é que pode regular, fiscalizar, para garantir que é uma forma de valor estável, de dinheiro estável e segura. A Daniela Viela pergunta: acho que há pessoas que têm projetos de criptoativos que criaram que tentam vender como produto. Sim, é verdade. Às vezes podemos considerar que há alguns criptoativos que podem ser vendidos como um produto. Mas, na realidade, muitas vezes nós associamos isso a outras palavras, que são os tokens, por exemplo. Mas que são coisas ligeiramente diferentes, porque um token, na realidade, funciona como se, por exemplo, vamos imaginar, eu no banco tenho uma pequena reserva de ouro guardada e vou vendê-la a outra pessoa. Ora, se ela está guardada no meu cofre em Portugal, como é que eu a vou transferir para outra pessoa que vive noutro país? O que eu posso transferir à pessoa é o título de posse, e isso pode funcionar como um token. Outra forma de explicar isto, não é agora, é se procurarem, por exemplo, por pedra FEI ou pedra IAP, que na prática é uma forma de dinheiro muito, muito antiga que utilizava este mesmo princípio. O dinheiro a pedra ficava sempre no mesmo sítio, e eu até podia nem vê-la. O que passava de pessoa para pessoa era o título da posse dessa moeda. O que são NFTs? Olha, NFTs é uma abreviatura por uma palavra inglesa que quer dizer Non-Fungible Token. E na realidade é quase, como é que eu posso explicar isto? É outra coisa, não é uma criptomoeda, não é um token, é como se eu criasse uma obra de arte digital e, portanto, é única, as obras de arte são únicas. E na prática eu só posso comprar ou vender. Eu não posso utilizar uma obra de arte que é única para trocar por outra obra de arte que não é igual. Eu posso vender ou comprar. Eu possuo essa obra ou não. É como se funcionaria na mesma forma que se eu comprasse uma pintura que existe fisicamente. No caso dos non-fungible tokens, isto não existe fisicamente. É uma obra de arte digital, por exemplo. Li em qualquer lado que há países em que as mulheres usam as criptomoedas porque não têm acesso a dinheiro de outra forma. É verdade. Já há alguns países, nomeadamente o Afeganistão, que é um país em que a liberdade das mulheres é muito reduzida e que precisam de autorização do marido para a maior parte das coisas que querem fazer. Já há uns anos atrás saiu uma notícia a dizer-nos isso, que no Afeganistão as criptomoedas são utilizadas exatamente como uma forma de dinheiro, até porque essa forma de dinheiro não é controlada pelos maridos. Portanto, em alguns casos, pode ser utilizada como uma forma de liberdade. Se eu não tenho que pedir autorização para comprar aquilo que eu gosto, neste caso, ao meu marido, e posso diretamente comprar aquilo que eu quero, preciso ou gosto, é uma forma de liberdade. Margarida, são estas as moedas que são tipo dinheiro. Não sei se vou tentar abrir este link que a Daniela partilhou connosco, não sei se todos estão a ver. Sim? Então, na realidade, são estas as pedras Rai ou pedra Fei da ilha Yap. E como eu estava a dizer, estas pedras às vezes podiam ser tão grandes ou muito mais pesadas que um carro, por exemplo, e até há a história de uma que ficou debaixo do mar, e no entanto ela continua a ser utilizada como uma forma de valor, ou seja, eu continuo a poder comprar e vender qualquer coisa, porque na realidade o que passa de pessoa para pessoa não é a pedra fisicamente, mas é o título de posse da pedra. Isto pode nos parecer um bocadinho estranho, mas na realidade é que na base de tudo, seja do euro, seja das criptomoedas, está uma palavra muito importante, que é confiança. Se nós tivermos confiança de que esta forma de valor ou dinheiro é segura, vamos utilizá-la numa comunidade. E na prática, os criptoativos são utilizados em pequenas comunidades, mas ainda não uma forma alargada. E quando eu digo pequenas comunidades, não é no sentido localmente, porque no mundo inteiro já há pessoas que aceitam criptoativos, mas ainda não é de uma forma generalizada como se calhar outras moedas.
Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta que gostasse de colocar, alguma coisa que não tenha ficado clara daquilo que eu fui dizendo, porque este tema é um bocadinho enigmático, complexo, quase oculto, não é? Quando começamos, até porque eu escolhi falar de algumas coisas, mas se esmiuçássemos ainda mais isto, ainda mais complexo ficava. Por isso é que na realidade não é assim tão acessível, ou pelo menos eu não acho que seja assim tão acessível à maior parte das pessoas, em termos de perceber como é que funciona e até de comprar os criptoativos. Se não têm mais nenhuma pergunta, então eu dou por terminada e vou passar aqui a palavra à Susana. Muito obrigada, Margarida. Foi, foi ótimo ouvir-te, aprender contigo e é sobretudo muito inspirador também para, sobretudo, perceber que há pessoas que sabem muito mais que nós sobre um assunto, que é um assunto tão atual, que se cruza connosco e cada vez mais, e sobre o qual temos tanto para aprender. Muito obrigada. Muito obrigada, Margarida Sampaio, e muito obrigada, Daniela Viela, e muito obrigada, Ana Rita Canavarro, que é a coordenadora do Museu do Dinheiro. Foi um prazer ter-vos aqui connosco ao longo destas três semanas. Isto foi, claro, uma experiência. Estas mini conferências vão ficar online no Facebook do Luca até ao fim do mês de novembro, que é o período em que decorre este ciclo dedicado ao dinheiro. A vossa ajuda foi preciosa e ainda bem que existe um Museu do Dinheiro em Lisboa para irmos lá recolher informações e aprender montes de coisas que não sabemos e no fundo também olhar para o dinheiro de uma outra forma, que era isso que nós também queríamos. O dinheiro é aquilo que vocês nos ensinaram, pode ser uma abstração, podem ser pedrinhas, conchas, podem ser criptomoedas que nós nem sequer vemos, mas que sabemos que existem. Por isso eu acho que, para além de agradecer a todos os participantes também que estiveram connosco ao longo destas 3 semanas, também queria desafiar todos e todas a irem sempre visitar o Museu do Dinheiro. Acho que Lisboa tem esta sorte de ter um museu dedicado ao dinheiro. E claro, também virem até ao Luca, pelo menos até ao fim do mês de novembro, porque vamos estar a falar sobre esse assunto. Mais uma vez, muito obrigada, Margarida, Daniela e Ana Rita. Foi um prazer enorme ter-vos aqui connosco. Muito obrigada e até à próxima.